gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre os principais lançamentos do mês de setembro. Já quero deixar avisado duas coisas, né? A primeira é que se vocês ouvirem barulho de marreta, é a obra que tá acontecendo aqui atrás de casa do vizinho. E se vocês escutarem um chiadozinho, provavelmente é o notebook, tá? Porque o pobrezinho já tá podre. Ele já tá comigo desde a época da minha faculdade, isso faz tempo. E eu fui ligar agora e ele tá fazendo barulho. Então, assim, levemente preocupada. É porque a lista de livros tá no notebook, né? Estão avisados, né? Vocês sabem que aqui funciona na base do caos. E claro, né? Já deixa aquele like pra ajudar na divulgação, se inscreva se você não for inscrito. À medida que eu vou comentando os livros, gente, me digam aqui se vocês estão interessados, se vocês já leram, se já adquiriram na pré-venda, porque normalmente as pré-vendas eu compartilho lá no canal do Telegram, que inclusive tem link aqui embaixo também pra vocês entrarem, tá? Mas bora pros livros. Começando aqui pelas fantasias. Nós temos aí o lançamento do novo livro do Brandon Sanderson, que é Yumi e o Pintor de Pesadelos. Esse é o terceiro livro, né, do projeto secreto do Brandon Sanderson, só que eles não são exatamente uma continuação, tá, gente? Eles funcionam como livros únicos, né? O primeiro foi o Trez, a Garota de Mar Esmeralda. O segundo foi aquele que eu nunca lembro o título completo, que é do Mago Frugal. Mas apesar deles fazerem parte do mesmo universo, né, da Cosmere, eles podem ser lidos de forma independente. E nesse aqui a gente vai ter a Yumi, que ela possui o poder de invocar espíritos e ela ajuda o seu povo. Enquanto o pintor, ele sonha em ser herói e em determinado momento a vida desses dois vai estar se cruzando. Na sinopse não fala tanta coisa assim, né? Só fala que os dois vão ter que lutar para corrigir os próprios erros, buscar e manter o equilíbrio entre os mundos deles e se reconciliar com o passado. É só isso, mas assim, Brandon Sanderson é o autor favorito pra mim. Óbvio que eu vou ler. Eu confesso que eu só tô esperando, assim, uma promoção realmente boa, porque tem esse ponto, né? Os livros do Brandon Sanderson realmente são muito caros, né? Os direitos autorais deles são muito caros. Então, sempre que a trama lança, eu não consigo pegar pré-venda, não consigo comprar assim de imediato, tá? Eu sempre espero uma promoção mesmo. Aí um livro aí que tá dando o que falar é o Catabases, ou Catabases, não sei como é que pronuncia o título desse livro, que é da Kuang, né? A mesma autora de Babel, é A Guerra da Papoula. Então, assim, é uma autora que já tem um certo nome aí. Ela é querida, assim, por muita gente. Dela, eu só li Babel. Gostei bastante, tá, de Babel. Achei que ele se estendeu um pouquinho a mais. Tem algumas coisas que ela se prolongou ali, que não precisavam tanto assim. Mas ainda assim, eu gostei. Eu achei uma boa história, achei ela muito criativa. Tô interessada mais nesse aqui, porque eu acho que de todos os livros dela, esse foi o que tinha a sinopse que mais me interessou. E vocês sabem que eu gosto de quando tem alguma coisa na sinopse que eu acho meio que irônica, né? E aqui, no caso, a gente vai ter dois estudantes, né? Dois doutorandos, porque essa é uma história de Dark Academia, que eles vão estar indo até o inferno para resgatar o orientador. E assim, gente, o quão desesperado você tem que estar para terminar o seu doutorado para você estar disposto a ir no inferno catar seu orientador. Lembrando, da minha faculdade tinha muito professor que se tivesse no inferno eu deixava ele lá, né? Então, assim, confesso que esse ponto me deixou interessada. Aparentemente, esse livro é inspirado em Um Inferno de Dante. E assim, gente, tá dando o que falar na internet, porque já teve gente montando lista de coisas que precisava ler pra ler esse livro aqui. E, gente, vamos lá. Só uma conversa aqui no meio, tá? Se, pra você ler um livro, tá, especificamente, você precisa ler uma lista de livros, significa que esse livro aqui não é bom, tá? É simplesmente assim. O livro tem que se sustentar sozinho. E nesse caso é frescura das pessoas. Desculpa, não tem outra palavra, tá? Porque a própria autora disse que não precisa. E dessa tal lista de livro, o único que eu tinha realmente assim, interesse em ler é, no caso, O Inferno de Dante, que eu ainda não tenho, porque o box que tem ele tá muito caro, não entrou em promoção, então eu não vou me desesperar pra comprar aquele box só pra poder ler esse aqui. O que baixar primeiro eu vou ler. Mas é porque assim, eu já vi muito vídeo de gente falando coisas absurdas, que eu tô tipo assim, gente, não dá, sosseguem, tá? É só um livro. Leiam, se divirtam, é pra ser por prazer. Se você ler e você ficar curioso em conhecer outras histórias, ótimo, maravilhoso, mas não que você seja obrigado. E também não me venham com essa de ai, porque esse livro é muito difícil. Porque também teve esse drama aí na internet, né? É só ter um mínimo de concentração pra ler o negócio também, né? Agora, se o cérebro da pessoa tá tão carcomido de só ver vídeo curto, de só ficar em TikTok, e ela não consegue mais ter um mínimo de concentração pra ler um texto, e aí acha difícil, o problema não é meu.
Sério, gente, o pior tipo de comentário que eu posso receber é: nossa, quando eu li esse livro eu achei ele muito difícil. Você vai ter que prestar muita atenção porque você não vai entender. Como é que a pessoa vai escrever uma coisa que eu não entenda? Entendeu? Não faz isso, porque eu me sinto ofendida. Eu me sinto como se estivesse me chamando de burra. De tempos em tempos brota um livro que as pessoas começam a falar isso, eu vou pegar pra ler e não é nada demais. É porque faltou um pouquinho de boa vontade e concentração da pessoa. Enfim, este aqui é um que eu vou querer ler. Mas sem essas loucuras e sem essa neurose toda, tá? Acho que eu me exaltei nessa parte do vídeo, mas vai ficar assim mesmo, porque eu não vou regravar. Aí tem um livro que eu já vi algumas pessoas falando que não é tão bom assim, tá? Mas eu tô curiosa porque eu gosto da autora, que no caso é Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite. E aqui a gente vai ter a história de 3 garotas, né, de épocas diferentes. A sinopse vinha falando que era uma história sobre amor, imortalidade e sede. Então já sabemos aí que temos talvez vampiros, né, alguma coisa do tipo. A primeira garota, no caso, ela vive em 1532 e a gente tem ali ela vivendo uma vida em que ela percebe, né, que na verdade as mulheres são vistas ou como peões ou como troféus. Então ela acaba fazendo uma escolha desesperada quando uma viúva lhe oferece a chance de fugir daquela vida. A outra moça, né, que já é alguns anos mais à frente, ela vê a vida dela desmoronando a partir do momento em que ela é pega no flagra, num momento íntimo, assim, proibido ali. E por último, nós temos uma outra garota em 2019 que começa a questionar quem ela realmente se tornou e ela vai em busca de respostas e vinganças. É só isso que fala. Então, assim, não é uma sinopse que fale muita coisa, né, que dê pra gente deduzir muita coisa. O fato de ter a menção de que, por exemplo, a primeira moça ali acabou aceitando uma proposta desesperada e tem essa questão da imortalidade, eu senti uma pegada um pouco meio que talvez de Ed La Rue, só que com vampiros talvez, não sei, mas eu fiquei bem curiosa, não estou com muitas expectativas, porque eu já vi bastante gente falando mal desse livro, mas eu gosto da autora, tá, gente? Já li outros livros dela, né, olha aqui. Então, assim, eu quero dar uma chance, né, e vai que eu gosto também, né, vai que sei lá, talvez as pessoas que não tenham gostado é porque tivessem com uma espécie de expectativa diferente e se decepcionaram, mas não que necessariamente o livro seja ruim. Pode ser isso também. Aí também temos aí o lançamento de Reverência Indomável. Aparentemente esse aqui é um livro único também, só que ele faz parte do mesmo universo de Divinos Rivais. Como vocês sabem, eu já li Divinos Rivais e eu adorei, super recomendo. Falta ler a continuação ainda. Só que esse se passa antes daquele livro, tá? Então mesmo que você não tenha lido Divinos Rivais, você consegue ler esse aqui tranquilamente. E aqui a gente tem a Matilda, que é uma jovem deusa, né? Ela possui o poder de ser mensageira ali no domínio do submundo. E ela carrega um segredo que é capaz de mudar, assim, o destino dos deuses. E a gente também vai ter o Vincent, que ele é um mortal. Ele só viu essa deusa através dos sonhos dele. Ele chegou a suplicar ajuda, mas não teve uma resposta. Mas 10 anos depois, ela surge na janela do quarto dele, trazendo uma carta que pode selar o destino. É só isso que tem na sinopse. Eu acho que é o suficiente para deixar a gente curioso. Eu fiquei imaginando que talvez esse livro aqui traga uma proximidade maior com os deuses, né? Já que a protagonista é uma deusa. E talvez a gente veja um pouco mais sobre os deuses que interferem lá no livro Divinos Rivais, porque foi uma coisa que eu senti falta, né? Lá a gente acaba acompanhando muito mais os humanos do que a questão dos deuses em si. Aí tem um livro aqui que também é uma releitura. Esse aqui, no caso, eu também vou pegar direto, tá, gente? Eu não vou ler o livro que inspirou nem nada assim antes, até porque eu não tenho esse outro livro, que é Lady Macbeth. Até onde eu sei, a Lady Macbeth, ela é uma das vilãs de uma história do Shakespeare. E pelo que eu vi aqui, ela foi obrigada a se casar, né, por questões políticas ali. Só que ela é uma mulher que nunca foi de se curvar facilmente. E ao perceber que, assim, o marido dela quer tomar o reino, né, ela decide tomar as rédeas da própria vida. E achei interessante, eu gosto dessas histórias, assim, que são meio que inspirado em histórias clássicas, mas dando mais voz para a protagonista feminina. Então, fiquei bem curiosa. Eu já li o Lições sobre Afogamentos, que é dessa mesma autora. É um livro que tem os seus defeitos, tá, gente? Eu achei que ele é um pouco enrolado ali no início. A protagonista tem muitas decisões questionáveis, mas a mensagem que estava por trás, de como nesse período histórico as mulheres não tinham tanta voz. Então, tô bem interessada por esse aqui, tá, gente? É uma coisa que eu sei que não vai ser perfeita, mas eu tô interessada. Aí tem um livro aqui que eu tô muito na dúvida, que no caso é
Os Ossos sobre a Minha Pele. Esse é mais um livro do T.J. Klune. E, assim, eu já li A Casa do Macerulho, que eu amei, foi um favorito, inclusive tem resenha dele aqui no canal. Recentemente, né, foi uma leitura coletiva que eu tava organizando, o livro Além da Porta Sussurrante. E, assim, comparando os dois livros, parece que o autor tem uma fórmula que eu não sei se vai funcionar tão bem, né? Porque esse aqui eu achei que tem uma sinopse um pouco parecida em alguns aspectos, então eu tô com esse medo, apesar de estar curiosa. Esse aqui, no caso, ele não tá sendo classificado como fantasia. Ele tá marcado como trilha sobrenatural, gente, mas pra mim continua parecendo uma fantasia, né? Porque aqui a gente tem um cara que a vida dele tá horrível, né? Ele foi demitido, os pais morreram, o irmão não quer saber dele, e aí ele acaba decidindo ir pra uma cabana e tal da família, meio que, né, se isolar um pouquinho, relaxar a cabeça. Só que essa cabana deveria estar vazia, e quando ele chega lá, ele encontra um cara e uma outra menininha. E aí, no caso, esse cara tá tentando proteger essa menina porque, aparentemente, ela possui algum tipo de poder especial e tem pessoas atrás deles. Olhando, assim, pela sinopse, poderia facilmente estar se passando no mesmo universo de A Casa do Macerulho. Não sei se é esse o caso, não tem essa informação aqui, mas encaixaria, assim, pela sinopse. É uma sinopse que me interessa? Sim. Mas por conta dos outros dois livros que eu li, eu tô com muito medo dessa sensação de repetição de fórmula. Enfim, eu acho que esse aqui vai ser um daqueles casos que eu vou esperar o livro baixar bastante pra poder comprar, ler depois do hype, aquela coisa toda, assim, pra tentar ter a melhor experiência possível. Aí um que eu fiquei super interessada só com o título foi, no caso, O Último Unicórnio. Unicórnios são criaturas místicas que eu gosto, mas é muito difícil da gente conseguir encontrar histórias com essa criatura, principalmente voltadas para essa criatura. E aqui a gente vai ter esse unicórnio que ele vivia, né, numa floresta em segurança, até que ele decide partir dessa floresta para buscar outros da sua própria espécie, né? Ele acaba encontrando ali um mago desastrado, uma outra mulher corajosa, meio que o grupo dele, né, que vai fazer parte dessa jornada, e ele vai precisar confrontar a criatura que poderia levar a espécie dele à extinção. Eu tô muito interessada por esse aqui, eu também achei essa capa linda, e eu sei que esse autor já recebeu elogio da Ursula Le Guin, então com certeza eu vou querer ler, porque assim, eu já amo a Úrsula, né, gente? Então, assim, indicação dela a gente tá aceitando. E assim, gente, esses livros eram livros, assim, que poderiam até fazer parte de um mesmo universo, mas são tidos como livros únicos de fantasia. Agora, indo para algumas continuações de fantasia, não vou entrar em detalhe de sinopse, porque, enfim, eu não li o primeiro livro, então eu não quero parar aqui e ler a sinopse do segundo, porque vai que a gente acaba pegando algum spoiler, né? É mais pra notificar de que está sendo lançado. E todos esses são livros que eu me interessei pelo primeiro e tenho a intenção de ler. Temos o lançamento de Uma Maldição Cravada em Ossos, que no caso, esse aqui é a continuação, uma conclusão, na verdade, né, da duologia Um Destino Tatuado em Sangue. Estou devendo essa leitura, eu ainda não comprei esses livros. Ai, gente, tá muito difícil de acompanhar as séries. Ai, os livros estão muito caros, gente. Eu não tô conseguindo acompanhar de verdade, tá? Mas é uma duologia que eu tô bem interessada e ela, no caso, é uma romantasia. Também temos o lançamento de 4 Reinos Corrompidos, que é a continuação de As Lâminas Partidas. Esse aqui, no caso, gente, não tem aqui na Amazon dizendo quantos volumes são essa série. Teve gente falando que tinha uma vibe meio que lembrava Six of Crows, então eu fiquei curiosa, não sei se isso é verdade. Se você já leu, por favor, comente, mas tenho interesse, tá? Aí tem uma romantasia coreana que eu achei na época que fosse um livro único, gente. Mas aparentemente não, é uma série. Também aqui não tá informando quantos livros vão ser. Vou tentar pesquisar essa informação, ou se alguém souber pode deixar nos comentários. Que no caso é O Deus e a Fantasma, que é uma continuação, O Deus e a Raposa. E assim, esse aqui tem muito a vibe de ser o tipo de dorama que tá na minha lista da Netflix. Então, eu tô curiosa por esse. Se alguém já tiver lido o primeiro, comenta aqui, tá? Me diz o que você achou, porque esse aqui é um dos que eu tô mais interessada em comprar, gente. Até porque eu acho que pode ser um tipo de leitura bem diferente, né, das outras fantasias que eu tô lendo. Eu acho que eu acabo, né, pegando muita fantasia, assim, que vem dos Estados Unidos ou, tipo, Inglaterra. Mas, coreana, eu confesso que em livros não peguei, tá, gente? Eu tô só na vibe dos doramas mesmo ainda. Então eu tô querendo pegar mais coisas vindo de lá. E aí a Morro Branco parece que tá pagando todos os pecados dela agora nesse ano, né?
que ano passado eu macetei a Morro Branco nesse canal, dizendo que eles não estavam lançando as coisas que eles tinham prometido. Esse ano tá saindo tudo de uma vez, né? Aí teve o livro A Sombra do Torturador, que saiu tem pouco tempo. Eu queria comprar também pra ler. É uma série que eu tô interessada. Pelo que eu sei, são 5 livros na saga. Então agora tá saindo a continuação, que é A Garra do Conciliador. E assim, quando eu tava olhando, né, na Amazon quais eram os lançamentos, até pra poder fazer esse vídeo, eu vi que lá já tem até a pré-venda do terceiro, que vai sair em outubro, tá? Então, assim, eu reclamei, tá vendo? Reclamar funciona. Eu falei tão mal, mas tão mal, que agora a Morro Branco tá assim, toma aí o livro que tu queria, desgraça, agora compra e lê, entendeu? Não tenho dinheiro pra comprar no carro. Mas vamos ler. Eu tô bem curiosa por essa série, né? E eu fiquei, assim, realmente impressionada deles estarem lançando tão rápido. Provavelmente ainda não tá aqui, mas eu imagino que se eles estão lançando nessa velocidade, talvez não vai demorar muito pra ter os outros, né? E aí, entrando agora nos livros de ficção científica, distopia, né? E ainda falando da Morro Branco, vai ter um que me interessou muito. Também não sabia, não cheguei a ver no Instagram deles, eu achei aleatoriamente na Amazon, tá, gente? Acho que não foi nem na Amazon esse que eu achei a primeira vez, foi no Livrarias Curitibas, quando eu tava pegando aquela promoção, que eu fiz o book haul pra vocês, vou deixar o book haul nos cards, e esse aqui tava marcado lá como pré-venda, né, que vai sair no dia 30 de setembro. E aqui, no caso, nós temos o livro Nós. Ele é da mesma autora da série A Passa Espelhos. E eu amei aquele livro. Preciso até continuar a série, mas eu fiquei interessada por esse aqui. Eu vou ler a sinopse desse, porque a sinopse não fala tanta coisa. Então, eu acho que é melhor eu ler pra vocês, né? O instinto é irreprimível e serve ao nós. Mas se o jovem Golias e um protetor fracassado salva vidas, é também porque ele sonha em se tornar santo. Já Claire esconde por trás do seu instinto de confidente um segredo que pode balançar o sistema inteiro. Em um mundo onde a burocracia instintiva é impenetrável, onde os detratores do nós trabalham nas sombras, uma coisa que vale para todos, sua certeza logo cairão aos pedaços. Não sei o que pensar dessa sinopse, mas estou interessada por conta do nome da autora, tá, gente? Aí tem um livro de ficção científica que é O Planeta do Exílio, que é da Ursula Le Guin, então já estou bem feliz. E aqui a gente tem um planeta, né, uma região, em que o inverno dura 1,5 décadas. E nós vamos ter 2 povos aqui, tá? Um que já vive nessa região e um povo nômade que vai para essa região num período ali de inverno. Então eles acabam meio que sendo vizinhos, só que são povos que não confiam uns nos outros e eles até chamam eles de bruxos e coisas do tipo, mas eles têm um inimigo em comum, que no caso são as hordas de bárbaros saqueadores e os Grôos das Neves. Como eu já falei, a Úrsula é uma das minhas autoras favoritas, inclusive aqui no canal tem a resenha de Floresta é o Nome do Mundo, que foi um livro assim sensacional, que eu amei, super recomendo, tá? A resenha tá sem spoilers, vocês podem assistir, vou deixar nos cards e no box de descrição. Mas tô muito interessada por esse livro aqui. Inclusive, eu fiquei surpresa, tá, gente? Porque eu descobri que ele é pequenininho. Ele só tem 160 páginas. Eu achei que ia ser maior. E um outro livro de ficção científica que me interessou, no caso, foi Odisseia Estelar. E, no caso, esse aqui são 3 novelas que funcionam como se fossem histórias independentes, mas ao mesmo tempo elas vão se interligando. As primeiras 2 histórias, no caso, são Estou Esperando Você e Estou Indo Até Você. Basicamente vai ser uma história de amor atemporal, onde a gente vai ter esse casal que vai estar tentando usar a relatividade para conseguir chegarem na Terra no mesmo momento para poderem se casar. Só que, no entanto, vão acontecendo alguns imprevistos no espaço-tempo que vai atrapalhar o casamento desses noivos. E na outra história, que é Pessoa a Caminho do Futuro, a gente tem a Selene, que ela vive sozinha, numa residência espacial que é comandada há anos por mulheres da sua família, num ambiente que não é possível ela distinguir se é dia ou noite, e ela passa o tempo dela tranquila, assim, trabalhando, lendo, fazendo as coisas dela, até um momento que aparece uma pessoa com uma linguagem grosseira e um dispositivo tradutor antiquado. E ela fica naquela coisa que talvez eles estejam tendo uma confusão de idiomas, já que a pessoa falou que pretende ir até os confins do universo. E eu achei uma ficção científica, assim, bem interessante, tá? Fiquei realmente curiosa para ler esse aqui. Ele também vai estar saindo no finalzinho do mês, né? No dia 30 de setembro. Tem vários desses lançamentos que eu tô falando pra vocês que estão marcados por dia 30. Eu fico muito preocupada quando eles botam, assim, no último dia do mês, porque, assim, pra adiarem um lançamento é um pulo. Então, assim, gente, espero que realmente saia tudo isso no dia 30, tá? E aí um quadrinho que vai estar saindo aí também pela Suma é O Estátua do Bem, que é o volume 2.
Não vou falar sobre esse quadrinho aqui, porque aqui no canal já tem resenha do primeiro volume. Ele é um quadrinho que é inspirado em 1984, tá, gente? E eu gosto muito dele porque ele tem essa vibe fofinha, né, nos desenhos, mas a história é um pouquinho sinistra. Não necessariamente terror, mas pegando uma coisa meio que distopia e violência. E agora vamos pros livros de suspense, né? Esse mês não teve nenhum terror, teve poucos suspenses, tá? Eu imagino que as editoras devam estar guardando muita coisa pra outubro, porque às vezes quando é mês de outubro, gente, é o que mais sai é livro de suspense e terror por causa do Halloween. Temos aí uma continuação que, por sinal, achei que tá saindo bem rápida, que é O Quarto na Terra. E assim, o primeiro volume, né, dessa série, que é Tempestade de Sangue, não saiu tem tanto tempo assim. Ainda não tive nem chance de comprar o primeiro, mas pra quem tava ansioso aí, aguardando a continuação, já pode ficar tranquilo, porque também já tá saindo aí no final desse mês, né? E aí, indo para os demais suspenses, tem um que me interessou aqui, que foi o Ainda Não Morri. Esse é da mesma autora de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Confesso que aquele livro não tinha me interessado, mas esse aqui eu fiquei bem curiosa. E aqui a gente tem uma garota, né, que ela faz parte ali de uma família rica e ela acaba desistindo da faculdade que ela tá fazendo, ela sai de um emprego promissor e acaba voltando para casa dos pais. Só que numa noite de Halloween, a casa dela é invadida e ela é brutalmente atacada. E aí no hospital é identificado que ela tá com uma lesão gravíssima e que em uma semana esse ferimento pode levar à formação de um aneurisma fatal. E ela é uma pessoa que não imaginava que pudesse ter inimigos, né? Só que depois dessa situação ela começa a desconfiar de todos à volta dela. Então ela meio que tá numa situação, né, de tentar descobrir quem foi a pessoa responsável antes que o tempo dela acabe. E aí um dos que eu tô mais interessada é o Nós Já Moramos Aqui. A gente tem um casal, eles trabalham, né, comprando, reformando e revendendo casas. E aí esse casal tá super feliz, né, porque eles conseguiram comprar uma casa, assim, excelente pra reformar. Enquanto tá ali nos preparativos pra essa reforma, passa um casal com algumas crianças, né, que são os filhos deles, e dizem que já moraram naquela casa antes. E aí eles queriam mostrar pros filhos deles e tal, aquela coisa toda. A moça fica sem coragem de dizer não e acaba deixando eles entrarem na casa. Só que a partir do momento que eles entram na casa, coisas estranhas começam a acontecer, incluindo o sumiço da criança caçula. E aí na sinopse fala de uma aparição fantasmagórica no porão. E esse livro, gente, ele estava classificado como suspense. Então eu não sei se esse vai ser um daqueles livros em que o autor vai brincar com a gente, né, de possa ser alguma coisa sobrenatural e quando depois a gente vai descobrir que não é. Mas estou interessada, ele não parece ter uma vibe muito de terror. E esse aqui eu já vi gente lá de fora elogiando, então eu tô bem curiosa por ele. Outro que temos aqui é o Teia de Mentiras, que aparentemente vai ser um daqueles suspenses onde a gente não pode confiar no narrador, porque a primeira frase é dizendo que a protagonista é uma mentirosa, que ela sempre usou, assim, pequenas mentiras para poder escapar da monotonia. Mas uma mentira que foi feita por impulso acaba mudando tudo, né? Porque ela finge ser enfermeira e ela acaba atraindo o pai de uma criança ferida. E esse cara, ele é charmoso, bonito, só casado. E em pouco tempo ela acaba virando uma espécie de babá para essa família. E tudo parecia, assim, perfeito, né? Só que ela começa a perceber que essa família guarda alguns segredos. Pela vibe da sinopse, a gente sente que talvez ela vá se arrepender de ter inventado essa mentira, né? E aí o próximo é da Barbie Profissões da Literatura, né? Que é a Freida McFadden, que ela tá saindo aí O Namorado. E aqui a gente vai ter uma protagonista, né? Que ela meio que tem um novo namorado. E ele é charmoso, inteligente, bonito, um médico bem-sucedido. Só que ele é meio avesso a relacionamentos, isso pra mim já seria a primeira red flag. Mas ela não conseguiu apresentar o cara pros amigos dela por conta disso. Amigos esses que estão sofrendo, né, pela perda de uma amiga que foi assassinada dentro do próprio apartamento. E que o principal suspeito era um cara aí misterioso com quem ela tava saindo. Só por isso da sinopse a gente já começa a suspeitar de que talvez seja o namorado dessa moça, né? Aí eles conectam com o assassinato de uma outra mulher e aí fica aquela suspeita, será que tem um serial killer à solta? Esse aqui acho que foi um dos que eu fiquei mais curiosa, tá? Dos livros dessa autora. Eu acho que os que me deixaram mais curiosa foram esse e aquele Nunca Minta. E o último livro aqui da lista que eu peguei foi o As Líderes de Torcida. E aqui nós temos 5 garotas e 5 mortes, né? A protagonista aparentemente ela já fez parte dessa equipe, mas foi antes do acidente, dos assassinatos e do suicídio. Ela acabou perdendo a irmã e também a vontade de lembrar sobre o assunto. Mas começam a aparecer algumas cartas misteriosas com algumas mensagens ameaçadoras e ela começa a perceber que talvez
nada tenha sido coincidência. Então ela vai começar a remexer na história dessas mortes. Eu não conhecia esse aqui, também não conhecia a editora. O livro apareceu assim ao acaso, enquanto eu tava procurando os lançamentos na Amazon, apareceu ali como recomendação, e aí eu vi que ia lançar esse mês. E, gente, esses eram os principais lançamentos que mais me interessaram, os que eu acho que tem mais a ver com o conteúdo do canal. Vocês sabem que é impossível trazer todos os lançamentos aqui, que é realmente muita coisa lançando, eu já não tô mais dando conta, mas eu fico feliz, né, porque eu acho que atualmente as editoras parecem que estão conseguindo trazer mais lançamentos, sabe? Antigamente eu me lembro que às vezes era um livro ou outro que me interessava, saía bem menos livro, assim. Mas agora eu quero saber de vocês se tem algum desses livros que interessou, que vocês querem ler ou que já adquiriram. E claro, por favor, deixem aquele like, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Aqui embaixo tem o link de compra para todos esses livros. E comprando qualquer coisa através do link da Amazon ou da Shopee, que estão aqui no box de descrição, vocês ajudam o canal sem pagar nada mais por isso. Se a opção do hype estiver aparecendo para você, por favor, hype o vídeo, isso ajuda pra caramba, tá? E eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!